Pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu vou falar sobre comandos elétricos e um componente muito importante que é o contactor ou a contatora, que é uma chave que você aciona utilizando um circuito de comando através do qual você energiza a bobina desse contactor ou dessa contatora. E aí a aula vai mostrar o funcionamento da contatora, né? E na sequência vocês vão ver na prática a contatora funcionando e acionando um motor elétrico. Isso é parte de comandos elétricos. A primeira parte de comandos elétricos que a gente apresenta é a parte relacionada ao contator. Então, pessoal, o objetivo é comandos elétricos, trazer o primeiro componente que a gente utiliza muito nas instalações elétricas, na parte de comando, que é o contator. Basicamente, eu tenho aqui uma representação mecânica de um contator, né? Nós temos aqui o circuito de comando desse contator. Então, esse contator tem uma bobina. Quando é aplicada uma tensão nessa bobina, os contatos que estão normalmente abertos, eles vão para normalmente fechados. Então, nós temos aqui a fonte de energia, um contator trifásico, fase R, S e T. E do outro lado, nós temos a saída, aqui a entrada, a saída dos contatos principais, onde eu vou estar conectando a carga. E eu tenho os contatos auxiliares, S1 e S2. S1 e S2, saída dos contatos. S1 e S2, E1 e E2. Esses são os contatos auxiliares. A E1, que representa a saída AS1, é um contato normalmente aberto. O segundo, A2, com saída AS2, é um contato normalmente fechado. O que vai acontecer? Quando a bobina do circuito de comando aqui é energizada, tudo que está fechado vai para aberto e aquilo que está aberto vai para fechado. Ou seja, existe um eixo aqui que comanda de forma magnética. Aí eu vou permitir o quê? Que o contador vai permitir? Vai permitir acionar uma carga, por exemplo, um motor elétrico ou qualquer outro tipo de carga, uma bomba, né? Então, esse é o princípio de funcionamento de um contator. Aqui eu tenho, né, a rede elétrica, eu tenho RST, que é a entrada do contato principal, e aqui a saída do contato principal. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho a bobina da contatora, eu peguei o pino 1, liguei em um lado da bobina contatora, outro pino 2, eu liguei em um contato fechado aqui, tá? Fechado aqui, e aqui do lado, a fase 2, ela está indo através de um botãozinho aqui, que normalmente ele é fechado, esse botão é normalmente, aqui é normalmente aberto e aqui normalmente fechado. Então, o que eu aproveitei? Eu aproveitei o contato auxiliar para alimentar o contator. Veja bem, então eu usei a entrada S1, peguei a fase T, liguei na entrada S1, a saída dela, liguei numa chave, numa botoeira. Essa botoeira é uma botoeira normalmente aberta. A saída dessa botoeira é ligada na saída do contato auxiliar. E depois desse ponto de ligação, liguei uma segunda botoeira, que normalmente é fechada, que fecha o circuito na contatora. Então, quando eu acionar essa botoeira normalmente aberta, que é um contato seco normalmente aberto, quando eu conecto aqui, o que acontece? Eu já tenho a bobina alimentada com a fase R. Aqui eu tenho fechando a fase T, ela passa, isso aqui é normalmente fechado e alimenta a bobina da contatora. O que vai acontecer?
eu vou acionar a minha carga. Quando eu venho nessa botoeira, nesse contato, que é normalmente fechado, aperto esse contato, o que vai acontecer? Eu vou interromper a fase T que está alimentando o outro lado da bobina. O que vai acontecer com a carga? Eu vou desligar a minha carga. Então é dessa forma que a gente faz a ligação de um contator usando esses contatos secos aí. Em nível de diagrama de comando elétrico, eu tenho essa representação de um contator. Por exemplo, um contator B, ele vai ser representado aqui por uma chave, em paralelo com um contato normalmente aberto, e aqui um contato normalmente fechado. E aí o que vai acontecer? Aqui embaixo eu tenho a bobina do meu contator. Quando eu acionar NA normalmente fechado, eu vou energizar a minha bobina. Energizando a minha bobina, a minha carga entra em funcionamento. Quando eu apertar o contato seco, normalmente fechado, vai abrir e desenergizar a minha bobina. Esse é o diagrama de comando de uma contatora, né? Então, a contatora KB, né? Eu tenho aqui alimentando a contatora a linha de energia. Quando eu fecho esse contato, eu aciono a minha contatora, porque eu alimento um lado da bobina, né? E o outro lado da bobina será alimentado também. Então, eu tenho aqui a representação de um contato, de um comando elétrico utilizando a contatora. Fechou aqui, K1 fecha, energiza a bobina, a carga entra em funcionamento. Então vamos agora explicar o funcionamento de uma contatora internamente. Essa aqui é uma contatora trifásica, então ela possui 3 polos de linha, de conexão de linha, e um polo de conexão auxiliar. Então, essa contatora aqui, ela já está aberta para a gente poder visualizar internamente. Então, essa contatora aqui, nós temos a bobina de forma removível. Então, nós podemos trocar a bobina caso ela venha a queimar. Aqui nós temos o núcleo fixo, que vai atrair o núcleo móvel, que é esse aqui de cima. Aqui nós temos a mola, que vai fazer o retorno dessa contatora quando a bobina for desligada. Então, esse núcleo aqui, ele é acoplado já com o bloco de contatos. Nesse tipo de contatora, ele não é removível. Então, e ali em cima nós temos os contatos. Os 4 contatos que essa contatora tem são normalmente abertos. Então, quando a bobina é acionada, ele puxa o núcleo móvel, unindo com o núcleo fixo, fazendo o acionamento do bloco de contatos lá em cima, que vai fazer o acionamento dos 4 polos na sua linha, mas os 4 polos vão ficar fechados com o de baixo. Em toda contatora, em uma das laterais, é possível ver o descritivo dela. Então aqui nós vemos os polos e qual a função de cada um deles. Então nessa primeira imagem aqui a gente consegue ver A1 e A2 formando os polos da bobina. Então esses polos, A1 e A2, vão fazer o acionamento da nossa bobina aqui. O polo L1 é no número de conexão 1 com o T1, número de conexão 2, assim sucessivamente L2 é com T2 e L3 com T3. E por último aqui nós temos o pino 13 e 14, que são polos de auxiliares. Pode ser usado para um intertravamento, pode ser usado para uma conexão de comando ou uma luz indicativa, mas está aqui do lado. Logo abaixo aqui nós temos algumas normas que algumas vêm escritas, outras não, mas algumas normas que ela atende. Mais abaixo ainda nós temos o ITH e o UI. O ITH é uma norma que fala que a corrente térmica. Então ela pode aguentar, em 32 amperes, ela aguenta no mínimo de 8 horas sem exceder a temperatura limite pela norma. O I é a tensão de isolamento dela, ou seja, é a máxima tensão, diferença de tensão que você pode ter nos terminais dessa contatora. E nós temos aqui o tipo de contatora. Toda contatora ela pode ser do tipo AC1, AC2, AC3, AC4 e assim sucessivamente. Cada uma delas tem um tipo específico de aplicação. Abaixo ainda nós temos o IE.
o IE é a corrente de trabalho nominal dela. Então essa contatora aqui é uma contatora para até no máximo 18 amperes AC3, que é o tipo de condição de trabalho dela. Bem, esse aqui é o nosso laboratório para a gente testar a contatora. Então aqui nós temos uma alimentação trifásica que já está ligada, o disjuntor está desligado para a gente poder montar o circuito. Colocamos aqui só como uma forma de acionar e desacionar a contatora um interruptor simples, normal. Aqui embaixo nós temos a contatora que a gente acabou de explicar. Em cima dela, no corpo da bobina, nós podemos ver qual que é a tensão de trabalho dela, no caso 220 volts. Então nós vamos alimentar a bobina dela com 220 volts e vamos fazer o acionamento de um motor trifásico 380 como esse aqui. Bem, no kit, nesse kit aqui, nós já temos as conexões da contatora separadas. Então as vermelhas são os contatos que a gente acabou de comentar, que é L1, L2, L3, T1, T2, T3. Entrada e saída de carga. Aqui nós temos o contato auxiliar, representado pela bolinha azul, e o contato em amarelo são os contatos da nossa bobina, que a gente vai fazer o acionamento. Então, primeiro a gente vai fazer a ligação da bobina dela. Então, está aqui a saída do disjuntor, nós tiramos uma fase passando pelo interruptor e a outra fase vai entrar no polo da bobina. Vou ligar aqui. Nesse fio azul, representado aqui pelo neutro, eu vou ligar no outro polo da bobina. Então agora a bobina está com neutro fase, aqui em Brasília, 220 volts. Vamos conectar aqui agora as fases que serão ligadas no motor. Então aqui é a entrada de rede. Então aqui as 3 fases conectadas. E a saída de carga que vai para o motor. Para exemplificar o nosso contato auxiliar, a gente vai usar o contato auxiliar para acionar uma lâmpada que vai demonstrar se os contatos realmente foram fechados. Vamos ligar aqui e eu vou pegar uma das fases aqui somente para energizar aquele contato. Tá aqui então, entrada de energia, alimentação da bobina, fase neutro, saída de carga, e aqui está saindo nesse fio branco somente um retorno de fase para acender essa luz verde. Então vamos ao nosso teste. Vou ligar o disjuntor, vou ligar o interruptor. A bobina foi acionada, os contatos estão atracados. A luz verde acionou, indicando que o contato normalmente aberto azul foi fechado e o nosso motor está rodando, indicando que a saída de carga está fechada também. Desligando o interruptor, nós soltamos os contatos.